Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Você se lembra da última teleaula? Aquela em que eu comecei derrubando meu cafezinho na mesa do Machado? Pois é, eu quase provoquei uma tragédia. E da história de Elvira, você se lembra? Elvira estava super feliz porque pela primeira vez ia fazer um trabalho no computador. Mas azar dos azares, teve seu trabalho roubado no ponto de ônibus. Confortada pelos amigos Douglas e Miriam, Elvira acaba se lembrando que ela tinha arquivado o relatório no computador. Mas qual não é a surpresa de Elvira quando chega no escritório e não consegue encontrar o arquivo com o tal relatório? Fazer o quê? Elvira começou a trabalhar novamente no relatório, só que agora com um prazo bem menor. Será que ela vai conseguir? É justamente isso que a gente vai ver nesta teleaula, onde você também vai ver trechos da peça de teatro Medeia, uma tragédia escrita 431 anos antes de Cristo, mas que continua a inspirar artistas até hoje. Bom, gente, hoje sou eu que vou pilotar essa máquina. Por favor. Vamos lá. Ai, gente, que nervoso. Ainda são 8 horas da manhã. Eu mal cheguei e já recebi o recado de que o seu Almeida queria falar comigo. Será que ele já descobriu o desastre? Será que ele já sabe que eu perdi o trabalho de 7 manhãs? Ai, meu Deus, o que será que ele quer, hein? Elvira estava se sentindo no banco dos réus. Assim como no dia da entrevista, ela tinha o coração na mão. Só que ao contrário do primeiro dia, hoje estava difícil manter a cabeça erguida e o sorriso nos lábios. Tchau, depois a gente se fala. Fui, Elvira. Nossa, menina, que cara é essa? Cadê aquela carinha bonita que encanta todo mundo? Acho que eu não dormi bem à noite. Não pode, hein? Aliás, eu acho que você está precisando de uma folga, sabia? Bom, vamos ao que interessa. O relatório. Ao ouvir a palavra relatório, Elvira quase morre de susto. Aliás, eu devo dizer que está indo muito bem nele, viu? Na verdade, só falta dar uns retoques e finalizar. Ainda bem que o senhor tocou nesse assunto, seu Almeida. É o seguinte, eu Na precisava... verdade, os retoques ficam ao seu critério, tá? O importante pra mim é que esse relatório esteja na minha mão amanhã de manhã pra eu poder levar a reunião de diretoria que vai acontecer às 2 da tarde. Pode ser? Oi. Gente, agora... Ai, estou ficando pálida, sinto calafrios. Ai, só falta uma gota d'água pra transbordar o pote. Eu sinto que a qualquer momento minhas lágrimas vão começar a escorrer. Tá bom. Ok. Bom... já ia me esquecendo. Esse disquete aqui estava no seu computador. Aí, quando eu vi que era o relatório, eu tomei a liberdade de pegar, tá? Agora você já pode levar de volta. Que isso, menina? Desculpa, seu Almeida. Calma, menina. Toma, olha. Toma um copo d'água aqui. Desculpa. Olha, realmente, eu acho que você está precisando de uma folga mesmo. Desculpa, seu Almeida. Desculpa. Então, até amanhã. Que engraçado. Quer dizer então que foi o próprio gerente que tinha pegado o disquete com o arquivo do relatório. Engraçado? Eu não vejo nada de engraçado nisso, Alencar. Você viu o sufoco que ela passou? Como ela ficou nervosa? Não, e foi por causa do nervosismo dela que a gente usou tantas palavras no sentido figurado. É verdade. Eu lembro que tinha dito, ela está com o coração na mão. Mas tem outras expressões desse tipo. Eu lembro também que a gente falou que ela quase morreu de susto e que faltava apenas uma gota d'água para transbordar o pote. Só assim mesmo, usando tanta linguagem figurada, pra gente dar conta do estado de ânimo da nossa desanimada secretária. Bom, gente, vamos em frente que ainda tem muita história. Vamos lá. À noite, em casa, Elvira, apesar do cansaço, estava tranquila. Ela nem conseguia acreditar no desfecho da sua história. E não é que o disquete com o relatório estava com o seu Almeida? Acho que eu vou ler um pouquinho pra ver se eu pego no sono. Elvira pegou o livro Medeia e começou a ler. A leitura realmente estava interessante. Elvira não conseguia desgrudar daquele livro.
Mas um diálogo onde dois escravos de Medeia comentam a situação dela e dos filhos tocou fundo em Elvira. Tocou tanto que ela começou até a imaginar a cena. Nossa, eu tô adorando esse livro. Sabe que tem um trecho onde o professor dos filhos da Medeia e a ama que cuida dela comentam sobre o marido da Medeia, o Jazão, que está disposto a abandonar a mulher e os filhos por causa da filha do rei de Corinto. Ouvi dissimuladamente uma conversa, sem dar a perceber sequer se a escutava, lá para os lados onde os mais velhos vão sentar-se. Eles diziam que os filhos iam ser expulsos de Corinto, e a mãe com eles, pro Creonte, nosso rei. Não sei se o rumor é exato, antes não seja. Deixará Jazão tratarem desse modo os filhos? Apesar do desentendimento que se manifestou entre a mãe deles e ele? Cede a aliança antiga em face de uma nova. E ele já não se mostra amigo desta casa. A desditosa Medeia chora consigo mesma. O pai querido, sua terra, a casa que traiu para seguir o homem que hoje a despreza. Então o Jazão não vai abandonar só a mulher. Os filhos também. Gente, que cena forte. Também não é pra menos. Afinal, trata-se de uma tragédia, lembra? Mas isso é uma injustiça. Não é à toa que a Medeia sofre. Então essa peça, que foi escrita há quase 2.500 anos atrás, já se preocupava com as crianças abandonadas. Olha, Lígia, se o Eurípides ouvisse você falando, ele ia ficar realizado. Essa reflexão que você está fazendo é exatamente o que ele pretendia com esta peça. Deixar todo mundo pensativo. Pensativo mesmo, eu fiquei com outra cena de Medeia. É quando o Jazão tenta convencer Medeia, que ele até que é bom. Essa sim é forte, Lígia. Olha só. Até poderias continuar vivendo aqui por toda a vida, neste país e nesta casa, se aceitasse submissa às decisões dos mais fortes que tu. Mas ao invés de refreares a tua loucura, injuriavas dia e noite o rei Creonte. Entretanto, mesmo nessas circunstâncias, não renego os amigos. Não desejo ver-te, mulher, banida, sem recursos, com os nossos filhos. Odeias. Mas nem por isso te desejo o menor mal. Maior dos cínicos. Para onde irão meus passos hoje? Para o lar paterno que já traí? Como traí minha pátria para seguir-te? Eis a verdade. Hoje sou inimiga de minha família. E só para agradar-te hostilizei amigos que deveria ser a última a ferir. Foi tua escolha. Não ponhas a culpa nos outros. Ah, mas então me caso e te traio? Não discutirei mais contigo. Se desejares para ti mesma e nossos filhos parte das minhas posses, fala. Vai logo embora. Estás ansioso por rever a tua nova amante. Contas os momentos desperdiçados longe do palácio dela. Corre! Vai consumar depressa o casamento. Que se os deuses me ouvirem, tuas reais bodas serão de tal maneira estranhas que nem tu has de querer a noiva para tua esposa. Nossa, por que a vida tem de ser tão complicada? Por que é tão difícil das pessoas se entenderem? Por que às vezes o amor é tão doído? Nossa, Lígia, calma, é apenas uma peça de teatro. E, gente, vocês repararam como as personagens desta peça falam? É muito complicado. Tu para um lado, vai-te para o outro. É que as tragédias gregas só têm personagens nobres, reis, príncipes. E eles não falariam, por exemplo, gírias. A linguagem da tragédia grega é bem diferente da linguagem que a gente ouve e fala todo dia. Quer ver? Eu gosto de ler depois de ter dado duro no batente. É uma atividade diária. É um trabalho diário onde se ganha a vida. Dar duro todos os dias. É o trabalho de todo dia, não? Uma peça que faz sucesso há mais de 2000 anos não é nenhuma bagatela. É um produto de baixo valor. Ninharia. É um bom preço. São preços baixos. Mixaria. É pouco dinheiro, pouca grana. Vai ser muito difícil a Medeia perdoar o Jazão por ter feito ela de trouxa. É uma pessoa que pode ser ludibriada facilmente. É uma pessoa boba. É um tonto. Que todo mundo engana. É uma pessoa inocente, ingênua e idiota. O Jazão pode até ser um príncipe, mas a atitude dele foi de jumento.
É uma pessoa que não raciocina, uma pessoa que não pensa. É um animal muito burro, que só sabe carregar peso nas costas e não ganha nada. Ah, é um burro, pô. É um bruto. É um cavalo. É um ignorante. A Medeia se esfolou por causa dele e só recebeu ingratidão. Passar dificuldades. Sacrificar-se. Se rala. Se dá mal. Aperta-se. Ele se esforça. Uma coisa que eu acho interessante é como a literatura tem um jeito de fazer com que uma história simples de marido que abandona mulher e filhos vire obra de arte. Você reparou que nas últimas teleaulas a gente tem falado muito da função estética da literatura? É uma função que tem a beleza como principal objetivo da obra de arte. Mas a literatura também tem outras funções além da estética. Uma dessas funções, que a gente está vendo nos trechos da peça Medeia, é o que os gregos chamavam de empatia. Empatia. Vamos ver aqui. Empatia. Tendência para o sentir o que sentiria caso se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Quer dizer, a gente, quando lê uma peça como essa, se coloca no lugar da Medeia e sofre por tabela o que ela está sofrendo. Uma mulher que, como eu, vive no século XX, consegue entender uma mulher que viveu há mais de 2000 anos antes dela. E para provar que a história da Medeia ainda provoca empatia, basta lembrar esta peça moderna aqui. Gota d'Água. Chico Buarque escreveu Gota d'Água junto com Paulo Pontes. Eles partiram da tragédia grega para denunciar injustiças, autoritarismo e corrupção. Quando o escritor faz uma obra com o objetivo de denunciar alguma coisa, a gente diz que ele está fazendo literatura engajada ou literatura de participação. Medeia foi escrita há mais de 2.500 anos por Eurípides, um dos maiores escritores da Grécia Antiga. Se uma obra foi adaptada da outra, ambas devem ter várias semelhanças. Vamos ver como os personagens se transformaram na versão brasileira. Na versão original de Eurípides, a protagonista se chama Medeia, que é o mesmo nome que ele deu para a peça. Medeia é uma feiticeira poderosa, filha do rei da Cólquida, mãe de 2 filhos com Jasão. Já na versão de Chico e Paulo Pontes, a protagonista virou Joana, moradora de um conjunto habitacional pobre do Rio de Janeiro. Joana também tem 2 filhos com Jasão. Em Medeia, Jasão é um herói mitológico. Creonte, na versão grega, é rei de Corinto, cidade da Grécia Antiga. Em Gota d'Água, Creonte virou um bicheiro rico, dono do conjunto habitacional e explorador dos pobres. Como você viu, os personagens mudaram bastante, mas na essência a tragédia permaneceu a mesma. Trata-se da história de Joana, ou de Medeia, que é abandonada por Jasão juntamente com os filhos. Tanto Joana como Medeia não se conformam com o abandono e cometem um ato terrível no final da história. Que ato é esse? Bom, esse assunto a gente só vai ficar sabendo na próxima teleaula, que eu tenho certeza que você não vai deixar de ver. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como Elvira, às voltas com a informática, conseguiu recuperar o arquivo que havia sumido. Você viu também alguns trechos da tragédia Medeia. E como a tragédia grega virou uma peça moderna, escrita por Chico Buarque e Paulo Pontes. Eu não sei de você, mas eu estou super curiosa para saber que fim vai dar essa tragédia aqui. Como eu não aguento esperar a próxima teleaula, eu vou tirar o dia de hoje para ler este livro aqui. Mas não se preocupe que na próxima teleaula eu te conto tudo direitinho. Até lá!